Uma dúvida, os médicos, a classe médica descredita isso, abafa esse movimento de consulta da radiestesia? Olha, não, porque para algumas frequências nós não temos instrumentos para mensurar, para medir. Uhum. E a radiestesia talvez seja o único instrumento que a gente tem. A mente da gente é um biocomputador com bilhões de neurônios, muito difícil de ser imitado. E com capacidade de sensibilidade muito aquém de qualquer instrumento que a gente tenha. Então, eu tenho feito muitas palestras em academias e congressos médicos. A Academia Sul-Americana de Medicina Integrada em Curitiba é uma das que encomenda palestras para a gente falar a respeito obviamente, de fatores agressores, nocivos para a saúde. E a gente tem mostrado e comprovado para eles que realmente o ambiente é um fator importante, o que nos cerca é um fator importante. Se você pegar estatisticamente a evolução do câncer na sociedade, da década de 80 para cá, o gráfico de crescimento é estúpido. E é justamente onde a gente teve um boom do uso do eletromagnetismo, com abusos, não uso, mas abusos do eletromagnetismo, onde nós tivemos também a concentração de pessoas em locais, por exemplo, onde morava uma casa com 5 pessoas, hoje moram 500 verticalmente. Se tiver uma radioatividade, alguma coisa mais nociva no subsolo, então a quantidade de pessoas que sofrem disso, né, é muito grande. Então a gente tem realmente uma estatística de crescimento de algumas patologias das quais os médicos não sabem a origem, porque eles não têm como fazer um scanner do ambiente e associar isso às pessoas, senão por um método mais sutil e sensível como é a radiestesia. Então hoje um médico não se assusta quando você chega no consultório e fala assim, olha, eu estive numa consulta de um radiestesista e ele identificou que eu estou com gastrite. Ele não se assusta. Alguns assustam ainda. Né? Principalmente porque comprova. Pois é, alguns assustam muito. Agora eu tenho muitos colegas e tenho muitos pacientes da área de saúde. Justamente porque a gente faz muita divulgação, a gente acaba trabalhando em conjunto. Já trabalhei em clínicas com 15 profissionais de saúde trabalhando conjuntamente, no objetivo de juntar forças, no esforço de, obviamente, descobrir a causa das patologias e encontrar o caminho mais curto para que essa pessoa restabeleça a sua saúde. E, obviamente, incluindo, porque, veja, a medicina, infelizmente, ela ficou muito sectorizada, sectária, ela ficou dividida em partes. Yeah. Né? Então, aquele médico clínico geral da família, ele é uma pessoa em extinção. Não existe. Você tem que ir para a especialidade. E às vezes juntar tudo isso é muito difícil. O chinês não tem isso, né? A medicina chinesa, é um só. O chinês, ele tem a acupuntura dentro dos hospitais, ele tem a fitoterapia dentro dos hospitais, ele faz as misturas das ervas dentro do hospital, ele trabalha em conjunto. Com respeito ele agrega, né? Com respeito às terapias energéticas, como é a acupuntura. A terapia do Yin e do Yang, apesar de não sair nenhum exame clínico, excesso de Yang, deficiência de Yin, eles respeitam porque é milenar, tem 5.000 anos e funciona bem. Né? Então, a radiestesia também é milenar, né? E funciona bem. Então, a gente poderia usar um recurso desse para a saúde também, seria importante. Eu tento, às vezes, fazer a pergunta do que o pessoal em casa gostaria de fazer. Né? Às vezes eu me perco porque eu vou mais para o pessoal e tento sanar as minhas dúvidas aqui. Às vezes eu erro, mas conversando com o Sérgio, eu acho importante a gente lembrar uma coisa que é o nosso dia a dia. Né? Como você falou, os aparelhos nessa nossa, de 20 anos para cá, celular, computador, notebook, joguinho, sim, videogame. Então, todos esses aparelhos eletroeletrônicos, claro que devem trazer uma influência de energia. Então, o pessoal que está em casa, dorme em casa com computador, com televisão, com videogame, o que tem que evitar e o que tem que prevenir? Olha, o que eu encontro muito nas casas, nos quartos, por exemplo, no local onde você vai dormir, que é o momento em que você tem que aquietar a mente de impulsos eletromagnéticos, porque ele funciona por impulso eletromagnético, a mente, e as sinapses elétricas, né? Se tiver algum estímulo elétrico naquele momento que você precisa relaxar, você não relaxa. Certo. Então, do lado da cama tem telefone sem fio, rádio relógio. Isso tem que ficar, no mínimo, 3 metros distante, num diâmetro de 3 metros fora da cama. Então, eu tinha um paciente que dormia a cada 2 horas, dormia 2 horas, depois acordava 2 horas, depois dormia mais 2 horas, não conseguia dormir mais. Dormia 4 horas por muitos anos. E fez vários tratamentos e não conseguia melhorar, nem com remédio. Aí um colega encaminhou para o consultório e eu vi que realmente era por estímulo eletromagnético.
Aí você pergunta como é a casa, o quarto dele. Ele morava numa cobertura em que ele controlava, abria o teto elétrico, as cortinas, as persianas subiam eletricamente, tinha um aparelho de som enorme atrás dele, televisão saía eletricamente. É um quarto elétrico. High-tech. High-tech. E ele não conseguia dormir. Propusemos para ele desligar tudo. Ele dormiu a noite inteira e falou, poxa, você tem razão. Então ele era uma pessoa mais sensível. Na Inglaterra tem até alguns... Foi motivo de reportagem recentemente por outra emissora sobre o eletroesmog, que existem pessoas lá que estavam sofrendo disso muito. E que realmente hoje vivem em locais que não tem nada elétrico, porque não conseguem conviver com excesso de eletromagnetismo. Agora, esse maluco do high-tech é um exemplo over, né? Sim. Vamos no básico. Computador. Tudo que você puder desligar, tudo. Desligar. Desligar. Ele desligado no limite. Não adianta deixar em stand-by, que a gente às vezes deixa em stand-by, aquilo fica... Se eu tirar da energia, tudo Sim, bem. tudo bem, tranquilo. Principalmente aqueles que têm emissão de rádio, por exemplo, os telefones sem fios que ficam do lado da cama, que facilita a vida das pessoas. Eu acho que colocar um telefone normal, sem o sem emissão. sem emissão do sem fio, que é mais um estímulo. Videogame também. Tudo que for eletroeletrônico. Desligar. Desligar. Outra coisa... Televisão. Também. Outra coisa muito importante que o uso na mídia é indiscriminado e é muito nocivo, é você dormir em cima, por exemplo, de um colchão magnético. Porque o colchão magnético ele emite numa frequência só, numa polaridade só. E a gente, na verdade, funciona em polaridades. A cada 2 horas nós mudamos a polaridade do corpo. Ah, é? Então é por isso que aquela pessoa dormia 2 horas, acordava 2 horas. Ah, porque é o intervalo que a gente tem. Exatamente. Na medicina chinesa, a cada 2 horas você sai de uma polaridade yin para uma polaridade yang. E os colchões, os magnetismos... Não só à noite, o dia inteiro. O dia inteiro. E à noite, na verdade, se você colocar um estímulo só... Eu tive vários pacientes que tinham problemas de saúde por conta desse colchão. E isso é vendido como solução? Não, solução. Porque veja, se a pessoa tem algum problema de saúde imediato, deita lá e tira uma dorzinha, ele acha, bom, posso usar para o resto da vida. A magnetoterapia é uma excelente terapia. Eu uso no consultório, ímãs para tratamento, mas... Pontual. Pontual. Você tem que medir a quantidade de exposição, tem pessoas mais sensíveis, tem que ser feito com critério. Todo grande veneno é um grande remédio. Mas se você tomar demais, ele vira um veneno. Então, o colchão magnético e todos os outros aparatos eletromagnéticos que a gente usa, tem que usar com bom senso. Marcos. E o celular, que a gente está o dia inteiro grudado nesse aparelho? Esse aparelhinho... 1 ou 2 ou 3 agora, né? Pois é, e rádios e tudo, né? Na Europa, por exemplo, a radiação desses equipamentos e das antenas, principalmente, porque a antena você não tem que escolher se você vai usar ou não. Ela está lá, do lado da tua casa, emitindo uma frequência. A exposição a essas radiações na Europa são limitadas de 1 a 4 microwatts por centímetro quadrado. E aqui, infelizmente, no nosso país, são poucos acho que o único lugar que a gente tem uma limitação boa é em Porto Alegre. O resto, a legislação ainda é antiga, de 435 microwatts. A gente nem tem antena para emitir isso. E as companhias aí aproveitam e ficam usando uma tecnologia mais antiga, com custo mais barato, e não se adequam às legislações internacionais que já são conhecidas do meio científico. E eu acho que ainda não deu tempo do uso do que a gente tem no celular para saber o que isso vai agredir. Tem muitos pesquisadores, já não é mais uma polêmica científica, já é um consenso científico, tanto que nos países mais desenvolvidos, como na Europa, nos Estados Unidos, a limitação é séria. Eu li um artigo que na Europa aconselham a você usar o headphone para não ter contato direto com o aparelho. Ele aquece o tecido celular em 1 grau centígrado. Então você esquenta o seu cérebro em 1 grau centígrado. Né? E não só pelo efeito térmico, mas pelo efeito atérmico. Por exemplo, a permeabilidade da membrana no cérebro ela fica mais suscetível a toxinas, o que pode dar problemas sérios.